Prece à infinita misericórdia. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome. Semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde as trevas demorem. Verteremos o bálsamo do teu amor, onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção, onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossa fragilidade e vacilações na execução da tua obra. Fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete. A fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos, agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino. Ampara-nos, para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões, que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que dão integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Assim seja. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces DDD 31 33 34 9700.
Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Despertar. Hoje, dia 3 de maio de 2026, e vocês são os nossos convidados a participarem da leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E para você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe e desta forma, juntos, aprenderemos a colocar em prática os ensinamentos deste admirável mundo novo, o Espiritismo. O intuito desta transmissão é levar para outros lares a prática do Evangelho no lar, o estudo e o entendimento desta filosofia de vida, buscando equilíbrio, harmonia e conhecimento. Lembrando que não somos especialistas da doutrina. Aqui somos aprendizes, trazemos nossas imperfeições, dúvidas, questionamentos, a fim de que possamos ser elucidados a compreender o amor deixado pelo nosso Mestre Jesus. Pegue seu copo com água, deixe-o perto de você para que possa ser fluidificada pelos nossos irmãos da luz, dando o remédio necessário para cada um de nós. Bom, e dando continuidade, hoje o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, então. É um capítulo bem curtinho, bem curtinho, né? Mas é muito cheio de lições, não é mesmo? Não separei o que Deus juntou. Não separei o que Deus juntou. Indissolubilidade. Indissolubilidade do casamento. Indissolubilidade, é isso? Indissolubilidade Isso. do casamento. Enfim. Indissolubilidade do casamento. Isso. Indissolubilidade do casamento. Hoje, né, a dicção tá complicada, hein? Então vamos lá. O divórcio. Indissolubilidade do casamento. Do casamento. Fazer uns exercícios aí de técnica vocal, viu? Também os fariseus têm com ele para o tentarem. E lhe disseram. Aqui é Mateus 19 a 9, tá? 1. Evangelho de Mateus. Aí ele vem falando, né? Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despir sua mulher, despedir sua mulher por qualquer motivo? Vamos lá, de novo. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que, então, retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério,
e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. O Evangelho de Mateus 19:9. Aí vem o 2, né? Vem nos explanar aqui. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, 2 países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, da lei dos homens, o que é legítimo num país e em dada época é adultério em outro país, em outra época, em outra cultura, né? Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim, é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único e o legítimo. Noutros, é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último, o casamento basta. E tem 3. Então, quer comentar essa parte? Aqui, boa noite a todos, né? Paz e luz. Aqui, como está dizendo aqui Mateus, que Jesus, eles perguntaram para Jesus, né? Os fariseus querendo testá-lo. Mas aí ele respondeu que o divórcio pode entre 2 seres, se não houver, né? Se não houver comunicação, se não houver respeito, se não houver amor, sim, pode haver a separação ou o divórcio, contando que um dos dois, né, chega e fala claramente, olha, a gente vai acontecer isso, por isso, isso e isso, e tal, mas Jesus ele não disse que não há divórcio. Pode haver, sim, separação, né? Que naquela ocasião eles falavam dotes, no caso. Então, o que eu entendi é que nesse pequeno texto aqui, é que tem, seja ele casamento civil, seja ele casamento religioso, e tem também diferença de locais também. Então, pode haver, sim, a separação, o divórcio, mas as pessoas têm que combinar, têm que, primeiro, chegar, dar uma satisfação, falar um com o outro, não é de um dia, de uma noite para o dia, vou divorciar. Então, dá uma satisfação, né, que isso não é proibido. Eu entendi assim. Mas aí dessa forma. Aí vem, né, a lei humana, né? Vem a lei civil, né? A lei dos homens, que em cada parte do mundo, em cada país, né? Como disse aqui, ela vem ditar as regras daquele local, né? Uhum. Então, mas além disso, a união tem que ser com amor e respeito, né? O amor e respeito é a base aí da união. Aí vem o item 3, né?
Mas na união dos sexos, a partir da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fosse os dois. Então, vem mostrando aí não só a questão da união civil, né, mas a questão do amor. É a questão da união para passar o exemplo de bondade, de retidão, né, aos filhos e assim por diante. Deus deixou essa união, esse amor, para que possa ser cultivado, então, né, o amor, a sabedoria, né, da A convivência, a cumplicidade também, né? cumplicidade também, né, e não somente a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração, né? Uma pergunta aí, né? Nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor é tida em consideração, né? Há muitos casamentos aí, né? De conveniência, de, de contrato, né? Nós vemos aí muito hoje em dia, né? Aí vem respondendo de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres por sentimentos recíprocos que se atraem um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação, não é da satisfação do coração, e sim a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais, né? Então tem muitos casamentos aí que é pelo interesse financeiro, material, às vezes de posses, né? Às vezes nem todo, nem creio que a maioria de todos, né? São pelo amor, né? Mas hoje em dia aí vemos um contrário aí do que foi colocado, né? Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos, igualmente, são muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contrariam, se contrariam, né? Podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se unirem. Torna-se um perjuro, torna-se então o perjuro, se pronunciando como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Muitas vezes, então, né, essa jura aí é falsa nos altares aí, quando se tem o interesse, né, não, e deixa o amor, né, a afeição de lado, né, o compromisso mesmo. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraças que se evitaria se ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, senão abstrair-se da única que o sanciona aos olhos de Deus, que seria então, né, a lei do amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne. E quando Jesus disse,
Não separeis o que Deus uniu. Essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. 4. Será então supérflua a lei civil, e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não de certo. Vamos lá. 4. Será então supérflua a lei civil, a lei dos homens, e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização, daquela cultura, né? Por isso, é útil e necessária, mas variável. Deve ser proveniente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina ali está Derivam dos preconceitos, né? isso, E não da lei civil. e não da lei civil. Esses Ficou faltando esse obstáculos. pedaço aqui. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, né? Já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contrárias, com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dos dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões regulares. Né? Aqui está meio... saiu um pouco do... Agora quando vai para o o TT, divórcio. Porque ele está faltando, ele está com as palavras cortadas, aí tem que adivinhar aqui no teleprompter aqui. Então vou seguir aqui no livro. Aí vem, né, o divórcio. O divórcio é lei humana que tem por fim separar legalmente o que já está de fato separado. Não é contrário da lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fazem, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse o contrário essa lei, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, impuseram o divórcio em mais de uma circunstância. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio teve como objetivo unicamente interesses temporais, não para satisfazer a lei de amor. Porém, nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisseis as vossas mulheres? Isso significa que, desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única finalidade do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Né? Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam
pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões baseadas na simpatia e não na vaidade e na ambição. Não davam motivo ao repúdio. Jesus, então, vai mais longe. Especifica o caso em que o repúdio pode ocorrer de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada. Deve-se, porém, levar em conta os costumes e o caráter dos homens naquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, querendo abolir um uso bárbaro. Precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou na desonra que resultaria a proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei substituída por outra lei, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia passar pela prova do tempo. Então, esse é o capítulo 22, não separeis o que Deus uniu. Né? Nesse capítulo, né, como ele é pequeno, tem muitas coisas aí, muitas informações aí contidas, né? Que a gente tem que destrinchar, refletir e tal. Né? Mas hoje em dia, né, divórcios, a separação é comum, né? Na nossa sociedade, hoje em dia e tal. Né? Estava vendo uma pesquisa também que está tendo poucos casamentos, né? Muitas pessoas morando só, enfim, né? Mas muito se dá também pelo o que a gente, né? O que vive o país, né? Na questão também econômica influi muito, né? Nos tempos de hoje também, enfim, né? Hoje em dia tem que ter muito talento, né? Muito amor para conduzir uma união estável aí. Né? E há também o entendimento, né? A cumplicidade, a compreensão dos dois, dos seres aí, para que não chegue, né? A esse ponto. Eu acho que quando os dois estão se alinhados, né? Em todas as circunstâncias daquele casamento, eu acho que não chega tão fácil ao divórcio, à separação. Então, é uma questão mesmo de amor, né? Amor, cumplicidade e compreensão. Igual Jesus disse, é amor e cumplicidade. Agora, igual eu disse, ele não é contra o divórcio, né? Mesmo porque dois seres ficar um com o outro sem aquele amor, não é bom. Isso não é bom para a família. Mas que faça uma coisa justa, né? Que faça uma coisa ali pela lei, uma coisa visível, como está dizendo aí no início, né? Aí no início do livro. Tem esse parágrafo aqui do item 3, ele vem falar, né? Vem especificar que nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor, se esta lei não preside a união, resultando frequentemente que aquilo foi unido pela força e se separa por si mesmo. Né? Então, se não houver né, o amor aí, amor, real, entendimento e cumplicidade também, né? Diálogo, que é muito importante também o diálogo aí nessas condições. E tudo é dividido, né? Tudo falado, tudo conversado. No Evangelho de Mateus, né?
falando da lei mosaica, vem deixando muito claro, né? Vem deixando muito claro, porque o que realmente vem dizer aqui fala do respeito, né? E do compromisso mútuo, né? O respeito e o compromisso que é firmado perante Deus, né? E o que é o amor? O amor é Deus, né? Então tem que existir o amor ali entre as duas pessoas. E existindo, realmente... É um casamento, né? É um casamento e... Independente de... E Deus abençoa tá ali. Da mesma forma. E no caso de constituir, né? A família tem um compromisso, então, de passar adiante, né? A lei do respeito, do amor, né? Para os que virão aí, né? Não separei o que Deus uniu. Esse é o capítulo 21, tá? No início aqui deu uma titubeada, porque eu passo aqui para o teleprompter, né? Mas hoje ele bagunçou. Ele engasgou. As letras. Aí ele vem sem... Às vezes ele vem sem uma letra, sem um S, um C. Aí você fica meio perdido ali. Por isso que, né? Aí tem que corrigir isso aí. Às vezes o software do programa ali, ele dá uma bagunçada, uma embaralhada ali nas letras, tá? Mas esse é um capítulo curtinho, viu? Mas com informações muito ricas, tá? Depois nós voltaremos nesse capítulo com mais substâncias, né? Com um arcabouço melhor aqui, até mesmo para pesquisar, né? O Evangelho de Mateus aqui, 19:3, né? Para trazer mesmo aí o que realmente, né? Vem nos dizer aí. Tá bom? Então, como esse é um capítulo curto, esse é o capítulo 22, então no próximo culto aqui, no lar, a gente passa então pelo 23, tá? Pelo 23, estranha moral, ok? E você que está nos acompanhando aí, quiser participar também, dar uma força, né, para nós aqui, unir conhecimento, né? Unir as forças aqui, fique à vontade, tá? Participe ao vivo, é domingo ao vivo, pode ligar para este número que está aqui, né? E participe aí, ajude a ter mais conhecimento e mais compreensão aqui do Evangelho, tá bom? Então, fica para essa semana a gente dar uma estudada, né, nesse capítulo 23, para a semana que vem nós continuarmos o estudo aqui na estranha moral, tá bom? São 8h20, nós vamos ficar por aqui e para você, o nosso muito obrigado e não se esqueçam de compartilhar e curtir, dar aquele like, ajudar mesmo, e nos ajudar a fazer esse evangelho. E pedimos a Deus que ilumine neste momento todos os lares e que o amor, a fé e a fraternidade se tornem constante em nossas vidas. Amém. Em todos os lares, né? Assim seja. E pedimos a espiritualidade que abençoe, coloque o remédio necessário nas águas aqui e aí, para cada um de nós. E que nós possamos, na semana e nos dias, ser dignos do amor do Pai. O nosso muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima semana aí, se Deus quiser. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Até mais. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700.